Bem-vindos ao canal Amazon Food USA. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a grande final da Série B do Campeonato Amazonense. Pois é, né, pessoal, a gente teve uma grande decisão, um grande campeonato, mas que infelizmente, né, o nosso futebol local, né, é muito desprestigiado. Eu não falo só de público, tá bom? Eu falo realmente de cobertura, de informação, porque é muito escasso, né, as informações que a gente tem. Então, é meio complicado realmente a gente acompanhar tudo do futebol local, né? Porque realmente as pessoas não dão as devidas atenções, né, a esse tipo de campeonato. Infelizmente, né? Porque foi um campeonato bem legal, tinha ótimas equipes aí. Só que, cara, o regulamento que é complicado, né? É muito complicado. Mas eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Porque antes, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Vamos tentar bater essa meta aqui de chegarmos a 700 inscritos aqui no canal Amazon Food USA. Então eu conto com o apoio e a ajuda de você. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu tava falando sobre o regulamento. Por quê? Porque o regulamento, cara, da Série B desse ano, cara, é ridículo, cara. Tipo assim, era dois grupos, A e B, e cada, se não me engano, é 10 equipes, né? Então, assim, eram 10 equipes, né? Que tinha o CDC Manicoré, o Creeper, que é uma equipe clássica aí do nosso futebol. Tínhamos na verdade a gente tinha, né, na Série B, o Itacoatiara FC, né, que foi o campeão da Série B, venceu a equipe do Operário nos pênaltis, depois do empate em 1-1, um jogo bem legal, bem movimentado. A gente também tinha o Operário, obviamente acabei de falar, o Penarol, muito legal também a volta do Penarol, né, aí é, a disputas aí do futebol aí local, né? A gente tinha o RB do Norte, o Suramérica, quem é antigo, né, sabe muito bem que é o Suramérica, né? Time aqui também é muito tradicional, né, no futebol local. Tivemos também o Tarumã e o Unidos do Alvorada. E, como eu falei, né, quem foi o campeão foi a equipe do Itacoatiara. E, cara, esse regulamento é meio complicado, né? Porque, cara, como eu falei, é dois grupos, 5 cada lado. Aí quem se classificaria, né, passaria para semifinal e depois para a final. Só que o detalhe é o seguinte, é que somente um clube subia para a Série A do ano que vem. Somente um clube. O que é bizarro, né? De 10 equipes, somente uma sobe, no caso o campeão. Deveria ser dois, né? O campeão e o vice subisse aí para a Série A. Porque, cara, somente um time subir, cara, sabe, acaba, como posso dizer assim, não dando o devido valor, né, para a Série B. E principalmente para as equipes, né, que estão ali disputando, porque, poxa, a equipe se mata, faz uma boa campanha na primeira fase, chega lá, aí de repente chega na final, acaba perdendo por um lance bobo, né, aí não sobe. Teve o trabalho de chegar até a final e não subir, quem é o campeão que sobe. É meio que estranho, né? E com tanta equipe aí tradicional, né, que estava aí disputando a Série B, acho que valorizaria mais se fosse realmente dois que subisse, né? Mas, eu confio, né? A Federação Amazonense cria aí uns regulamentos aí meio que bizarro, né? Eu acabei de fazer, né? Recentemente aí um vídeo falando sobre o regulamento também, né? Da Copa da Floresta. Que, cara, é muito bizarro, né? Eu não entendi direito, né? Alguns critérios aí de classificação aí na série, no caso na Copa Verde, né? É muito, muito bizarro, né? Muito bizarro mesmo, né? Mas é aquela coisa, né? Fazer o quê? Regulamento, então as equipes têm que seguir, né? Mas assim, eu acho que eu acho que tá em boas mãos, né? Esse título aí do Itacoatiara, que fez uma grande campanha, realmente foi uma das equipes mais fortes aí dessa competição. Cara, eu pensava, sinceramente falando aí, que quem iria subir aí, eu tava torcendo, eu vou ser sincero, eu tava torcendo pro Cripe e pro Sul-América subirem, né? Eu pensava que quem ia subir era o Fast, mas o Fast acabou me decepcionando aí ao longo do tempo. é, como posso dizer assim, paçocando, né? Aí, ao longo da competição. E acabou não fazendo uma boa campanha. Mas tá de parabéns à equipe do Itacoatiara, né? Que acabou subindo aí como campeão aí da Série B. Eu acho que realmente mereceu demais, né? Esse título e esse acesso. E assim, né, eu queria ter feito mais uma cobertura, né, na Série B, mas isso aqui infelizmente foi dessa forma, né? Se tivesse até a questão das transmissões, né,
aí dos jogos aí. Eu poderia até me arriscar a fazer narrações, só que o problema da gente pegar, né, essas competições é justamente a escassez que eu estava falando lá no começo do vídeo de informações, porque quando a gente pega um jogo grande, né, por exemplo, eu estou fazendo a cobertura aí da Copa de Clubes, né, a gente tem as escalações tudo bonitinha, né, com as formações, a numeração, as posições onde cada jogador está ali em campo, né, então ter tudo de forma ali, bonitinho ali, para poder você só acompanhar, né, a partida. Então, você tem um grande número de informações. Agora, nessas competições aqui locais, por exemplo, no Campeonato Amazonense, cara, o tempo real nem existia, né? Só tinha tempo real. Aí só noticiava gol, pronto, é gol da equipe. Mas não tinha uma cobertura mesmo. As escalações aí das equipes, tudo bonitinho ali. Quem ali entrava e saía da equipe, sabe? Não tinha essas informações. Isso daí, para quem realmente não tem ali uma equipe ali em campo que colhe todas as informações, é muito complicado, né? A gente trazer realmente uma narração, até acompanhar a partida para as pessoas ali que querem acompanhar o jogo, né? Mesmo que aqui não tenha imagens, né? A gente não trabalha com imagens, porque se eu colocar qualquer imagem aí de qualquer partida que seja, né? Aqui no canal, pode estar direitos autorais e o canal sofrer um strike, né? Coisa que eu não quero. Então é muito complicado, né? Por isso que eu, infelizmente, não consegui trazer, né, a Série B. Eu queria muito, né? Assim como eu fiz a cobertura aqui do Campeonato Amazonense, eu queria fazer da Série B do Campeonato Amazonense. Mas só que, infelizmente, é dessa forma, né? Falta um pouco realmente de prestígio, porque, cara, até recentemente eu tava vendo aí uma briga entre o Manauara e a equipe do Manaus por conta realmente da questão das transmissões, né? Que um ficou brigando porque um interrompeu a transmissão do outro, aí o outro falou que disse que não ia transmitir porque ia dar prioridade aos torcedores que iriam ao estádio. E cara, eu fiquei pensando nisso daí, cara. Primeira coisa, quem vai ao estádio de futebol, que são os torcedores mesmo, mais fanáticos, né? Que torcem aí para essas equipes aí. E são aqueles, como posso falar assim, aquelas torcidas organizadas, né? Que vão ali pro estádio, né? Já são das equipes, já são aqueles torcedores que já são cativos, né? De estar ali apoiando a equipe. Mas o torcedor mesmo, aquele torcedor ali que, sabe, quer acompanhar uma partida de futebol, não tem o devido assim, interesse de acompanhar, por exemplo, uma série D entre Manauara e Manaus. O torcedor não vai. Até porque falta também justamente isso, né? Ter a devida cobertura, sabe? Ter mais divulgação do futebol local por parte tanto das próprias equipes, né? Como também dos veículos de imprensa, né? Locais, né? Que fazem ali uma pequena matéria, né? Será de 1 minuto falando sobre o futebol local e depois já era, né? Aí só é futebol de fora, né? Então é complicado. E eu sei por que eles fazem isso. Porque realmente dá audiência. Por exemplo, você pega uma matéria falando sobre sei lá, é, o Manaus. Vamos fazer uma matéria sobre o Manaus. Tá vendo uma nova contratação aí do Manaus. O fulano de tal tá chegando. O pessoal não vai estar interessado. A não ser quem seja realmente torcedor ali, sabe, ferrenho do Manaus. Aí vai acompanhar, né? Mas outro torcedor, outra pessoa ali não vai querer acompanhar. Agora fala assim, vai vir, será, o Messi pro Flamengo. Ou então tá vendo o Mbappé pro São Paulo. Ou então tá contratando aí quem mais? Deixa eu ver aqui, um jogador badalado. O Vinícius Júnior pro Vasco. É bizarro isso, né? Então, poxa, aí o torcedor, todo mundo vai acompanhar. Poxa, tá vindo aí o fulano de tal no Flamengo, no Vasco, no Corinthians, tá chegando, então todo mundo acompanha, né? Porque o futebol de fora é mais divulgado, mais prestigiado pelo torcedor do que realmente os nossos times, né? Mas falta, sabe, ir aos poucos aí, sabe, colocando mais essa divulgação para poder os torcedores irem ao pouco ganhando interesse, entendeu? Para poder ir. Porque o torcedor amazonense só vai encher o mesmo estádio mesmo de futebol quando tem um grande apelo. Por exemplo, o Amazonas subiu aí da Série C para a Série B. Quando teve a final, né, da Série C, cara, encheu o estádio. Encheu não, é um exagero meu, mas quase que enche, né? Foi muitos torcedores da equipe do Amazonas, não torcedores, né, mas torcedores no local, né, a Amazonense, ir para o estádio para poder apoiar o Amazonas. Mas por quê? Porque tinha um apelo
Tinha ali um representante aí do estado do Amazonas que estava brigando para poder subir aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tinha um apelo aí emocional, sabe? Um apelo aí até realmente da cultura local, né? Porque o que eu mais ouvi falar de pessoas que estavam acompanhando o Amazonas na Série C é justamente isso, né? Poxa, é levar nosso futebol, né? Para um outro patamar, né? Subir um pouquinho um degrau aí para poder colocar um time na Série B. Então, tem isso, né? Mas é aquela coisa, né? Tem que saber muito bem trabalhar isso tudo para poder assim trazer o torcedor pro estádio, sabe? Não é só impondo. Primeira coisa também ter ingressos mais acessíveis, porque poxa, ano passado quando eu fui acompanhar uma partida do Amazonas, tinha ingresso aí de R$ 60, 60, R$ 80, cara. Tipo, pra um futebol local, né? Um torcedor, sabe? Um torcedor local aqui vai achar muito caro R$ 80. Por mais que as pessoas paguem aí R$ 80 num show, mas, sabe, R$ 80 pra ver o Amazonas, tipo assim, na Série B, a pessoa já pensa dessa forma, né? É muito caro. Coloca 40, sei lá, R$ 20, meia entrada, como tava fazendo depois, né? Aí Série D, coloca R$ 40, sabe? É um preço muito caro, né? Muito caro pelo apelo da partida, né? R$ 40 você paga numa fase mais, sabe, mais avançada da competição. Então, às vezes os caras também não sabem trabalhar isso, né? Pra poder trazer o torcedor. Cobra R$ 10, cara. Cobra R$ 10, aí, ó. Promoção R$ 10 aí, a entrada. Não vai encher, mas primeiro vai dar gente, né? Que vai querer acompanhar ou ter a curiosidade, né? De acompanhar uma partida de futebol, né? Porque muita gente, às vezes, nem tem a oportunidade de entrar no estádio de futebol porque é muito caro o ingresso. Por mais que você pense, poxa, é R$ 80, né? Nada, mas, cara, pensa num trabalhador aí que trabalha o dia todo, né? E ganha um salário mínimo. Primeiramente, ele não tem tempo. Segundo, ele tem contas para pagar. Só conta de água, de luz, já vai, sei lá, quase um terço aí do salário dele. Fora outras contas, né? Conta de aluguel, que às vezes o pessoal mora de aluguel, e outras contas, alimentação, né? Sabe? E às vezes sobra um dinheirinho. E esse dinheirinho, ele fica pensando no que ele vai gastar. Sabe? Tem gente que vai pra balada, pra festa, vai beber. E às vezes a pessoa, poxa, vou pegar meu dinheirinho que eu suei aqui pra poder gastar indo pro estádio acompanhar uma partida que não tem apelação nenhuma, né? Um apelo emocional, né? Uma equipe que eu torço de coração, sabe? Então tem essa questão, né? Mas assim, né? Eu acho que, sinceramente falando, eu acho que a Série B esse ano foi muito legal. Eu acompanhei aí algumas partidas, né? Pude acompanhar. Não era com a melhor imagem, mas deu pra acompanhar. E realmente foi muito legal acompanhar equipes aí que tava até meio que, sabe, esquecidas aí, retornando, né? Então isso é muito legal, né? É muito legal, um renascimento, né? De equipes tão tradicionais aí no futebol local que estão tentando novamente se erguer, né? No futebol amazonense. Então, pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!